Liturgia do dia 8 de agosto de 2023. Memória de São Domingos Presbítero. Primeira leitura. Leitura do Livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope e disseram: Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, Arão e Maria: Ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: Escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face e às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E, indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: Rogo-te, meu senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 50. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água.
E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema das rebeliões repete-se nas tradições sobre a caminhada de Israel pelo deserto. O nosso texto refere-nos à contestação de Maria e de Arão contra Moisés, por causa do seu casamento com uma etíope. A pretexto disto, o livro dos Números introduz as 3 personagens-chave do Êxodo: Moisés, Arão e Maria. Deus está no meio deles como amigo e protetor de Moisés. Também entre os grandes homens há tropeços, fofocas e ciúmes. Arão e Maria mostram-se incapazes de julgar Moisés na sua grandeza de eleito de Deus, pelo simples fato de se ter casado com uma etíope. Mas Deus defende Moisés. Com um juízo tão severo quanto sincero, Deus fala de Moisés, seu amigo e confidente, na tenda da reunião. Falo com ele frente a frente, cara a cara, e não por enigmas. Ele contempla a imagem do Senhor. Como é que não tivestes medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? O castigo de Maria parece-nos excessivo, mas trata-se de um sinal. Moisés não perde tempo e, com uma oração cheia de confiança e de atrevimento, pede a cura da irmã. Moisés é um amigo de Deus, que lhe fala com a audácia própria dos amigos. No texto do Evangelho, Mateus coloca a narrativa da tempestade acalmada no contexto dos episódios orientados para a formação do grupo dos discípulos e antes do grande discurso sobre a comunidade. Este fato confere ao texto uma particular caracterização eclesiológica. O evangelista já tinha narrado uma tempestade que surpreendera os discípulos enquanto o mestre dormia. Nessa ocasião, Jesus revelou-se como Senhor do mar, o que suscitou a pergunta sobre a sua identidade mais profunda. Jesus aproveitou para reafirmar a necessidade da fé para quem o queria seguir. No episódio de hoje, a tempestade surge quando os discípulos avançam sozinhos pelo mar, enquanto Jesus tinha ficado a orar na solidão. A sua chegada milagrosa gera nos discípulos perturbação e medo, mas a sua palavra serena-os e dá-lhes coragem. Pedro até se atreve a imitar o mestre, descendo ao mar e tentando caminhar sobre as ondas. Mas a sua fé hesita, e Jesus tem de lhe estender a mão e mostrar-lhe que só apoiado nele poderá chegar à salvação. A mesma experiência de salvação é feita por todos aqueles que contatam com Jesus, que assim reconhecem a sua verdadeira identidade e podem dizer como Pedro: Tu és realmente o Filho de Deus. Os meios de comunicação social noticiam diariamente protestos contra governantes, contra líderes, contra autoridades religiosas e etc. São comportamentos muito antigos na humanidade, ainda que hoje pareçam mais frequentes. A primeira leitura fala-nos da contestação de Maria e de Arão contra Moisés.
não se trata de uma contestação qualquer, pois Maria e Arão são irmãos de Moisés. Estes reclamam contra o privilégio de Moisés falar em nome de Deus, de comunicar os seus ensinamentos e mandamentos. O irmão até nem lhes parecia a pessoa mais adequada, pois tinha tomado por esposa uma mulher etíope. Deus reage violentamente contra esta contestação preconceituosa, reafirmando a autoridade de Moisés. Eu estabeleci-o sobre toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, cara a cara, e não por enigmas. Ele contempla a imagem do Senhor. Depois interroga: como é que não tivestes medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? A ira de Deus revelou-se terrível. Maria ficou leprosa, e Moisés teve de interceder por ela diante do Senhor. A contestação é, pois, uma coisa grave, porque não respeita a ordem estabelecida por Deus, desestabiliza a sociedade e a comunidade, põe confusão, destrói a harmonia. Mas nem todas as críticas são contestação. Por vezes a crítica é útil, mas deve ser feita de modo construtivo, sem contestar a autoridade. Jetro, sogro de Moisés, também criticou o fato de Moisés exercer sozinho a justiça, sugerindo-lhe a partilha da autoridade com pessoas que o pudessem ajudar. Moisés aceitou a crítica e o conselho, porque os achou justos. Outro é o caso daqueles que contestam porque não querem aceitar qualquer autoridade. É uma contestação inaceitável. O cristão deve submeter-se sinceramente às autoridades, porque, como diz Paulo na carta aos Romanos, a autoridade vem de Deus, e só aceitando-a com humildade se pode contribuir para o bem comum. No caso de Moisés, a Escritura diz-nos que era manso mais do que qualquer outro homem sobre a terra, sugerindo que não havia razões para o contestar. Mas se as autoridades forem opressoras e arbitrárias, se procurarem apenas os seus interesses e não os do povo, então a contestação é lícita e até forçosa. Todavia, o cristão deve fazer um verdadeiro discernimento espiritual antes de ir pela contestação das autoridades. Hoje a Igreja faz memória a São Domingos Presbítero. Nasceu em Caleruega, Espanha, cerca do ano 1170. Estudou teologia em Palência e foi nomeado cônego da Igreja de Osma. Por meio de sua pregação e do exemplo de sua vida, combateu com grande êxito a heresia dos albigenses. Para a continuidade desta obra, reuniu companheiros e fundou a Ordem dos Pregadores. Morreu em Bolonha no dia 6 de agosto de 1221. Domingos possuía tão grande nobreza de comportamento e o ímpeto do divino fervor tanto o arrebatava que, sem dificuldade, era reconhecido como vaso de honra e de graça. Possuía serenidade de espírito extremamente constante, a não ser que a paixão e a misericórdia a turbassem, e visto que o coração jubiloso alegra o semblante, revelava exteriormente a placidez do homem interior pela benignidade visível e alegria do rosto. Em toda parte mostrava-se homem evangélico por palavras e atos. Durante o dia, com os irmãos e companheiros, ninguém mais simples, ninguém mais agradável. À noite, ninguém mais vigilante, nem mais insistente de todos os modos na oração. Falava raramente, vivia com Deus na oração, e sobre isto exortava seus irmãos. Havia um pedido a Deus que lhe era frequente e especial, que lhe concedesse a verdadeira caridade, eficaz em atender e em favorecer a salvação dos homens. Assim fazia porque julgava que só seria verdadeiramente um bom membro de Cristo quando se entregasse totalmente à salvação dos homens, como Salvador de todos, o Senhor Jesus, que se ofereceu todo para a nossa salvação. Para este fim, após madura e demorada deliberação,
fundou a Ordem dos Frades Pregadores. Dos escritos diversos da história da Ordem dos Pregadores. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Domingos e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.